Olá, de volta. Vamos ver se a gente consegue fazer a Jaque entrar nessa live. A gente está com alguns probleminhas técnicos. A gente não consegue ver a Jaque, só ouvir. E ela não consegue nem me ver, nem nada, só me ouvir também. Então tentei abrir essa nova live novamente para ver se vai dessa vez. Tá bom? Obrigada por entrar de novo, gente. Isabela, Lucas. Vou aguardar a Jaque entrar de novo para ver se a gente consegue. Repetindo o tema da nossa live, é a saúde mental do profissional que atua em oncologia. É um tema muito necessário de ser abordado. A gente vê o quanto o trabalho com oncologia impacta na saúde mental do profissional. E é importante a gente refletir e debater sobre isso. Né? Então vamos conseguir fazer essa live, vamos lá. Vênus entrando, Renata, boa noite. Duas Renatas, Renata Magalhães e a Renatinha. Já vou te chamar já aqui, só um momentinho. Boa noite, Renata. Boa noite, Andressa. Tudo bem? Vamos ver se agora vai. Pra mim, Oi, pelo menos, Raquel. você pelo menos não tá travada aqui agora. Mas acho que eu ainda continuo sem aparecer, né? Tá tudo preto agora, nem congelada Ah, tá mais. cara, não sei o que que é. Eu já Você limpei tá a memória do pelo. celular Aham. pra ver se era algum problema de armazenamento, sei lá, né? Porque às vezes sobrecarrega, mas não, o celular tá normal. Não sei se é a Que internet mesmo. estranho, gente. Provavelmente pode ser a internet que não tá lendo seu vídeo, né? Eu vou trocar pro 3G pra ver se pega a imagem. Vê. Tá, vê aí. Devo dar uma caída, mas já volto. Tá ótimo. Sai. Boa noite, Jefé. Grazi Lima, Nath Cavalcante. Bom, pessoal, estamos tentando fazer essa live acontecer para vocês, mas a gente vai continuar tentando, tá? E vamos ver se dá certo. Espero que dê. Caso a gente não consiga, eu vou tentar remarcar a live, mas eu não queria que isso acontecesse. Queria muito que acontecesse hoje. É um tema muito bacana da gente conversar. A Grazi Lima tá falando. Boa noite. Numa live que eu estava assistindo, a moça teve que usar a internet de dados. Exatamente. O Instagram tá muito complicado de fazer live, gente. E esses horários, cada dia mais a gente está antecipando os horários, né? Antigamente o horário de pico era 9 horas, depois foi para 8, agora 7. Então são muitas lives acontecendo ao mesmo tempo. Deve estar alguma coisa, algum problema sobrecarregando o sistema do Instagram, não sei, algo desse tipo. Mas a gente é persistente, não desiste. Boa noite, Pri. Boa noite, Valéria. Priscila Madeira. Vamos ver se a Jaque consegue entrar. No outro vídeo, eu perguntei para vocês se vocês tiveram algum caso, alguma coisa que impactou a atuação de vocês. Ah, o Lucas falando. Na nossa, no final também ocorreu. Minha internet é manivela. Pois é, a tecnologia ela tanto aproxima, mas às vezes ela dificulta um pouco as coisas. Oi, Antônio, tudo bem? Seja bem-vindo. Para quem está chegando, deixa eu só dar um posicionamento. A gente está com uns probleminhas técnicos, né? A gente não está conseguindo que a Jaque entre na live. Ela está entrando, mas a imagem dela fica congelada. Então a gente vai tentar de novo.
para ver se a gente consegue fazer essa live acontecer, tá bom? O tema da live é saúde mental do profissional que atua em oncologia. E eu quero saber de vocês, como eu estava falando, eu quero saber de vocês se vocês atenderam, atuaram em algum caso de paciente oncológico e, e que esse contato tem impactado de alguma forma na saúde mental e emocional de vocês. Gostaria de saber um pouquinho se vocês tiveram esse contato. Enquanto a live, a Jaque não chega. O Antônio tá falando, deve ser horário. Provavelmente. É que eu tava falando antes. Antigamente o horário de pico era 9 horas. A gente só tá antecipando os horários, mas as pessoas estão fazendo o mesmo. Então, são muitas lives acontecendo ao mesmo tempo. Isso deve estar sobrecarregando o sistema do Instagram e tá ocorrendo esse problema. A Jaque foi tentar ligar na internet de dados para ver se melhorava. E vamos ver. Ó, ela tá entrando de novo, gente. Pensamento positivo, por favor. Manda energias boas aí. Guardando ela entrar. Oi, Jaque. Oi, tá na câmera traseira, peraí. Acho que agora Só vai. virar a câmera. Agora vai. Agora foi. Eu troquei de Ê! celular aqui. Nossa, ficou tudo bagunçado aqui. Peraí. Pode se organizar aí, sem pressa, se ajeita. Agora tá tudo certo. Eu troquei de celular Pronto, com meu gente. marido porque não tava pegando no meu celular de jeito nenhum. Uhum. Então, ótimo. Já que conseguiu entrar, que bom. Consegui. Deixa eu só agora te apresentar um pouquinho, falar um pouquinho sobre você. Você se apresenta, né? Mas para quem não me conhece, os seguidores da Jaque que estão aqui com a gente, eu sou Taina Clarissa, sou enfermeira, sou oncologista pelo Instituto Nacional de Câncer, agora fellow em cuidados paliativos. E com muita felicidade a gente está fazendo essa live com a Jaque é do @piscina oncologia. Uhum. E a gente vai falar sobre a saúde mental do profissional que atua em oncologia. Então, é um tema muito interessante. Coloquem aí nos comentários as dúvidas que vocês têm, ou relatem um caso que vocês tiveram, que impactaram na saúde mental de vocês. Compartilhem conosco, isso é uma troca, né? É uma conversa minha da Jaque com vocês. Então, participem com a gente. Vou te passar a palavra, Jaque, fique à vontade. Se apresente, pode começar a falar com a gente. Tá bom então, Tainá. Boa noite. Primeiro quero agradecer muito pelo convite. Fiquei muito feliz de você ter me convidado para participar dessas lives. Eu tenho acompanhado algumas, eu gosto muito do seu conteúdo, eu adoro o seu perfil. Muito obrigada. Estou muito feliz de estar aqui hoje, de um tema que é legal, assim, né? Não tem tantas pessoas falando desse tema também, assim, Uhum. né? Acaba que muitas pessoas em saúde do trabalhador até falam do profissional da saúde, mas do profissional da oncologia são poucos os estudos, assim. Tanto que nas minhas referências, acho que a principal é a Liana, que é do INCA, inclusive. Então, assim, a gente vê Exatamente. que ainda é um tema que tem muita coisa para se debruçar, muita coisa para a gente poder dizer, para a gente poder pensar e tal. Eu pensei nessa apresentação, eu fiz mais ou menos um recorte, né? Porque se eu fosse falar de saúde mental, de saúde, do profissional de saúde e de oncologia, talvez eu fosse ficar aqui tipo umas 2 semanas mais ou menos falando direto. Com Daí certeza. eu fiz um recorte mínimo para ficar uma coisa mais organizada, assim. E eu pensei em falar do que eu acho que é mais importante da gente pensar agora, assim, né? Uhum. Então, existem outras É, abordagens, outras formas de se trabalhar esse tema, mas eu quis pegar de uma coisa que fosse não muito específica, até porque a oncologia, a gente sabe que não é uma coisa assim fechada no sentido de você não tem só uma área de atuação da oncologia, né? Você tem a quimioterapia, a rádio, você tem os tratamentos cirúrgicos, você tem tem vários tipos de tratamento, né? Então, se a gente fosse pensar em uhum. cada profissional, em cada locus desse, a gente ia ficar aqui bastante tempo também. Então, eu tentei fazer uma Exatamente. coisa um pouquinho mais generalista para poder dar um panorama do que é a vida e os efeitos desse trabalho na vida de quem está
atuando na oncologia agora, né? Exatamente. Só para situar o pessoal, que Uhum, não tem muito contato com essa área de oncologia, o tratamento oncológico, ele é dividido, vamos dizer assim, ele consiste uhum, em algumas modalidades, que são a cirurgia, quimioterapia, radioterapia, transplante de medula óssea e os cuidados paliativos que permeiam todos esses tratamentos, ou deveria. uhum. E então, em cada setor, em cada local, a gente pode ter impactos diferentes na Sim. saúde mental desse profissional. Então, a gente vai abordar uma coisa mais ampla e Uhum. tentar encaixar, né, a questão da saúde mental dentro, englobando tudo junto. E eu gostaria que você falasse um pouquinho, para começar nossa reflexão, Uhum. sobre como é essa relação da pessoa com o trabalho, né? Como se dá essa relação do profissional que atua no seu ambiente de trabalho. Uhum. Eu achei legal você falar isso porque eu pensei justamente em começar desse ponto, né? Então a gente está sintonizado apesar da gente não ter um contato presencial próximo, né? Achei isso legal. Porque realmente, assim, de todas as áreas de trabalho, você tem na saúde uma coisa muito específica que é o fato de que o nosso objeto, digamos assim, é outra pessoa, né? E não é qualquer pessoa, é uma pessoa que está doente. Então, assim, você não está lidando com uma pessoa que está na melhor situação da vida dela ou que ela está normal. Ela já chega para você com uma situação onde a vida dela já não é mais a que era antes do diagnóstico, ou que ela está indo fazer um diagnóstico, então assim, há um momento de fragilidade que muitas vezes tem sintomas, a oncologia principalmente, né? Pessoas procuram porque elas Uhum. sentem que alguma coisa não está certa. Então a gente tem de cara essa diferença no trabalho em saúde, que é nós necessariamente vamos lidar com outras pessoas. Necessariamente estamos lidando com outros seres humanos, e isso tem um efeito e um impacto enorme, tanto na qualidade do trabalho quanto nas nossas relações e na nossa própria saúde mental. Porque se você Uhum. pensar que aquela outra pessoa que está diante de você tem medos, tem sonhos, tem desejos, ela tem valores e ela tem várias coisas que você também tem, né? E que você também pode ficar adoecido em algum momento. Então, assim, essa Ah, relação que a gente tem com o outro é uma relação que no trabalho é diferente, mas que ela existe, né? E no a gente caso não da. consegue, a gente não consegue separar, né, a pessoa, vamos dizer, a Uhum. pessoa Tainã e a enfermeira Tainã. A gente Isso, tem posicionamentos diferentes no local de exatamente. trabalho, né, A posturas gente. diferentes, vamos dizer Isso, assim. isso. Mas uma coisa não tem como desassociar a outra. Então, isso Uhum. a gente vive e o impacto como pessoa, né? De Sim, lidar com o sofrimento ou os sentimentos daquela pessoa, porque câncer não é uhum. só sofrimento, a gente vai também Sim, conversar sim. sobre isso. E a gente vive aquilo enquanto pessoa, né? E, Uhum. e é uma coisa muito complexa, muito complicada, com certeza você vai abordar isso, que às vezes a gente tende a não se permitir sentir certas coisas. E isso Uhum. vai criando Sim. os outros impactos. Era o que Mas eu ia eu falar. queria, mas eu queria Com... saber de você Uhum. como é esse cenário da oncologia Uhum. dentro dessa questão da relação do trabalho. Uhum. Você pensa que você está diante de uma outra pessoa com um adoecimento, né? E você é um profissional, você tem toda uma carga de conhecimentos que você adquiriu ao longo da vida, né? Para poder estar ali, mas que você continua estando em um relacionamento com uma pessoa, né? O paciente é uma pessoa, você é uma pessoa. Vocês estão em relacionamentos em lugares discrepantes, mas não deixa de ser um relacionamento, né? Então, na oncologia, eu acho que certas questões do vínculo, né, que é o que esse relacionamento vai desencadear, é um vínculo, né, para profissional, paciente, vai criar um vínculo, que a oncologia tem uma coisa que eu acho que é bem diferente de outras áreas da saúde, que é a questão do tempo. O Uhum, tempo na oncologia, ele é muito diferente. Não que as outras áreas não tenham algumas questões assim, mas assim, eu vejo na oncologia um tempo que ao mesmo tempo que ele é muito extenso, porque você tem tratamentos que duram anos, né? Na oncologia, quase nunca você vai ver uma pessoa que fez uma cirurgia só e vai embora, assim. Ela vai fazer cirurgia, ela vai fazer acompanhamento, ela só vai ter alta daqui a 5 anos.
digamos assim. Então, Uhum. assim, você não tem uma pessoa que chegou hoje e amanhã saiu do hospital e ninguém nunca mais soube, sabe? Você vai saber desse paciente por muito tempo, né? Então é isso, você tem esse tempo que às vezes demora muito tempo mesmo, e isso faz com que você encontre a pessoa várias vezes, que você comece a acompanhar esse paciente várias vezes, em várias consultas. Então, se você é uma pessoa que trabalha num setor de quimioterapia, você às vezes vai acompanhar todos os ciclos de quimioterapia do paciente, isso pode durar meses. Então, você já Uhum. conhece a pessoa pelo nome, você vê quem é que acompanha, você começa a criar um certo tipo de relacionamento ali. Mesmo que seja um relacionamento profissional, existe um relacionamento. Você vai conseguir se lembrar dessa pessoa quando ela voltar daqui a 2 ou 3 semanas, né? Diferente de um hospital cirúrgico exclusivo, onde talvez as pessoas internem e vão embora rápido, e aí talvez você não se lembre mais. Né? Na oncologia a Uhum. gente tem muito essa questão do tempo. Né? E também é um tempo intenso, né? Porque às vezes as coisas são decididas muito rápido. As coisas são muito importantes e muito graves, e a decisão, às vezes, de uma amputação é muito rápida, e a equipe tem que trabalhar isso muito rápido dentro de si para poder dar essa notícia para aquela pessoa. E aí tem todo o Uhum. peso de dar uma notícia como essa, seja de amputação ou seja algum outro tipo de má notícia, né? E tudo isso vai afetando esse relacionamento das pessoas entre si, da própria equipe e com o paciente, né? Você tem um E, relacionamento muito central ali, e mesmo que as além pessoas desse, não reconheçam tanto isso num primeiro momento, né? e além desse relacionamento que se cria, tem a questão da visão negativa que o câncer tem, né? Sim. Tanto da questão leiga da coisa, quando a gente Uhum, conversa com alguém e fala a palavra câncer, muitas pessoas ainda não pronunciam às vezes essa palavra, uhum, ou associa, quando fala câncer, associa imediatamente a morte, a sofrimento. Então a gente uhum. tem também essa questão da visão negativa que pode influenciar muito em como a gente lida com esse tipo de paciente, né? Sim, e alguns estudos, tem uma psicóloga no Sul que fez até uma pesquisa sobre isso, assim, qual era a visão que as pessoas tinham do câncer, e aí ela entrevista profissionais de saúde, pessoas que nunca tiveram contato com oncologia, pacientes, familiares, ela fez uma pesquisa com vários tipos de grupos de pessoas, e ela achou interessante que os profissionais de saúde, apesar de todo o contato com a área, apesar de todo o estudo, de todo o conhecimento técnico, de ver que a doença não é mais aquilo que era, sei lá, 100 anos atrás, Uhum. continuam tendo uma visão negativa. Então, assim, é uma coisa que chama atenção, porque como que você, uma pessoa que conhece os tratamentos, que vê as pessoas se curando muito mais do que era 20, 30 anos atrás, consegue ainda achar que o câncer é o fim do mundo, né? E aí, uma das explicações que a gente pode pensar é que o câncer ainda é uma doença que faz a gente pensar no quanto nós somos limitados. Uhum. Aí a gente pode pensar em limites em vários pontos, tanto no sentido de não ter recurso para lidar com aquela doença naquele momento, e aí são recursos materiais, tecnológicos, são vários tipos de recursos, limites técnicos mesmo, o profissional não sabe que ele não tem aquela capacidade técnica para lidar com aquilo, ele precisaria Uhum. talvez de uma outra pessoa, alguém que ajudasse ele. E mesmo os limites concretos da doença, né? Que por mais que a gente consiga fazer um tratamento que se espera que alcance X ou Y, às vezes a doença não responde. A doença coloca os limites dela também, os limites do adoecimento enquanto o corpo morrendo, digamos assim, sabe? Uhum. Então, o câncer está muito associado ainda a essa visão por mais que você lute contra ele, parece que ele vence, sabe? Ainda tem muito isso no imaginário das pessoas, né? Por mais que isso seja boa parte das vezes ultrapassado, ainda é uma coisa muito, muito forte, né? Por mais que a gente já tenha avançado muito em muitas áreas, assim, Uhum. né? E isso se amplia quando a gente vê que, além da questão própria da doença, o tratamento também impacta muito na qualidade de vida Sim, desse paciente, sim, né? sim. É uma coisa que vai te curar ou vai te dar uma sobrevida maior, vamos dizer assim,
também impacta na sua qualidade de vida, também te gera dor, também te gera náuseas e vômitos, também te gera cansaço, também te gera possibilidade de infecções e você também tem que reorganizar toda a sua vida, mudar tudo. Às vezes, né, muda a relação do paciente com o trabalho dele, às vezes ele não pode mais exercer a sua profissão. Então, são muitas questões que envolvem o paciente e que a gente, enquanto profissional, devido àquela relação que a gente estabelece, como você falou, a gente também se envolve, né? E aí a gente entra na questão do quanto se envolver e qual é o limite desse envolvimento. O pessoal que está conversando aqui com a gente, o enfermeiro Antônio Vitor está falando. Tive contato com o familiar, não com o paciente, sobre os meus cuidados. Foi bastante difícil. Né? Ele teve a visão, ele teve a percepção enquanto familiar. Então, também já é uma outra questão que engloba paciente, profissional e família. Né? Então, também é uma coisa bem interessante da gente conversar. Sim, A Renata falando, na minha vivência, o que mais me impactou foi ver o paciente em início de tratamento e ao longo do tratamento ver o corpo se desgastando. E você, em uma das visitas, ver que o paciente iria falecer. Me deixou muito mal. Então, ver a questão da deteriorização, do processo de morrer e morrer mal, né, vamos dizer assim, também impacta na questão do profissional. A Renata, ela é enfermeira, ela é da minha turma de residência. Sim. Ver dispneia, fadiga, emagrecimento, me apeguei ao paciente e fiquei bem mal. Então, ela teve essa questão da relação do paciente, né? Sim. E quando a gente pensa também na oncologia, existe uma questão que é da formação em saúde em geral, que é a da nossa formação ainda ser muito voltada para uma coisa de cura, de salvar a vida do outro, né? E o quanto isso, na oncologia, também passa por um limite. Tipo, até que ponto aquilo que você sabe tecnicamente vai trazer um benefício, vai trazer um cuidado que é de qualidade. O quanto não é só o salvar a vida que é a coisa, a prioridade, né? E o quanto é difícil você estar em relação com esses sentimentos de fracasso, de impotência, de frustração, de tristeza diante dessas situações onde as pessoas, por mais que você invista todo o seu conhecimento, toda a sua técnica, tudo que você consegue imaginar para aquele cuidado, e isso não é, digamos assim, suficiente. Porque a doença segue o curso dela, às vezes independente do que a gente é capaz de manejar. Né? O quanto isso é frustrante para esses profissionais, para todo mundo que lida com essas coisas, né? E também a gente pensa nessa coisa da dor, do sofrimento, da mutilação, da deteriorização, da perda da autonomia, né? Porque mesmo que a gente não presencie, diante de toda a história que a gente tem com a doença, tanto do que a gente ouve falar, do que a gente acaba presenciando e do que a gente já presenciou antes, né? Uma história que a gente vai construindo com a doença, acaba que o potencial da gente viver isso já traz algum sofrimento, né? Então, mesmo que você não veja alguém morrer, você saber que aquela pessoa que está diante de você pode morrer do câncer em algum momento já é um motivo de sofrimento. Uma antecipação, digamos assim. Mas não deixa de ser um sofrimento, né? E tem efeitos também, né? Porque você está construindo toda uma relação de trabalho com aquele paciente e nem todas as pessoas conseguem lidar com o fato de que vão ter pacientes que vão sim a óbito, por mais que a gente consiga fazer um trabalho maravilhoso. Né? E às vezes talvez o trabalho maravilhoso inclua lidar com esse óbito, né? De poder cuidar desse paciente até esse momento e cuidar da família. Né? Então, assim, a gente tem um cenário que, mesmo que se tenha muitos avanços, ainda se tem muito esse limite, né? Que chega um momento que a doença acaba que ela coloca esse limite pra gente e a gente tem que minimamente conseguir trabalhar isso dentro da gente pra gente conseguir ter esses relacionamentos com essas pessoas, mesmo sabendo que todo paciente que está diante de você é uma pessoa que pode vir a falecer. Não necessariamente ele vai falecer de câncer, inclusive. Mas toda pessoa que está diante de você, ela tem essa potencialidade, né? Todos é que nós na oncologia, exatamente, na oncologia a coisa fica muito assim, tipo, é como se só na oncologia isso fosse muito evidente, mas isso é uma potencialidade em todo mundo, né? Com qualquer adoecimento. Mas ali a coisa parece que fica mais saltada aos olhos, né? Fica uma coisa mais assim, gritante.
E, e além de você ter essa situação com a vista do sofrimento, também tem a questão de quem é que está sofrendo, né? Uma coisa é você se relacionar com um paciente que para você não diz muita coisa, assim. É um paciente que ele está lá, você está aqui, você está fazendo o seu trabalho e tudo bem. Mas aí esse Uhum. paciente te lembra um irmão seu, o paciente tem a idade do seu filho, o paciente parece com seu pai, e aí você começa a perceber nesses pacientes características que para você são coisas familiares, ou que você mesmo começa a se identificar com aquela pessoa, né? Porque você vai convivendo, você vai conhecendo a história da pessoa. Por mais que você esteja ali fazendo seu trabalho, você vai se envolvendo, né? Uhum. E até que ponto a gente consegue criar uma separação do que é a minha experiência profissional e pessoal com o adoecimento do outro, do quanto é a relação que esse outro estabelece comigo, né? Porque Exatamente. é um caminho assim que não é fácil de construir, que não é uma coisa óbvia, né? Não é porque é só, ele é o paciente, eu sou o profissional, acabou. Tá super claro e resolvido. Não, não é assim que funciona, né? São, novamente, pessoas lidando com pessoas. Então, assim, tem todos os defeitos e qualidades que isso pode produzir, né? Exatamente. E uma coisa que eu penso muito também é enquanto a gente, enquanto sociedade, como a Uhum, gente lida com o processo de finitude, né? É algo que não é uhum, comentado, é algo que não é discutido. É... uhum, Ainda mais agora em questão de pandemia, a gente percebe o quanto a relação da gente com a finitude, com o processo de morrer e com a possibilidade de morrer, ela é ainda meio que distante, né? uhum, Parece que é uma coisa que não vai acontecer comigo, não está uhum, perto, não vai acontecer com é, pessoas próximas, mas é a única certeza da vida que a gente tem, uhum, que um dia a gente vai morrer. E como a gente lida com isso ainda é muito complexo, é muito complicado, porque a gente uhum, vê o processo de finitude, tristeza e sofrimento, sim, diferente de outras culturas que veem um processo de morrer como algo natural, como uma passagem para um outro lugar, ou para um lugar melhor, né, do que nós estamos. Então, toda a questão do processo de finitude, ela se relaciona em como a gente vê a morte e como a gente lida uhum, com ela. Então, sim, tudo isso vai impactar na nossa relação no trabalho também, porque nossas sim, concepções a gente leva para o trabalho. sim. O corpo E não. inconsciente está falando aqui, ó, Jaqueline é Ah. maravilhosa. Oi, Bruno. Janaína Janda Paulista, maravilhosa. Jana, um beijo. Pessoal bom aqui. A Vênus está falando aqui, ó. Certa vez no INCA, eu, como nutricionista, presenciei uma paciente morrendo e o filho Uhum, presente. Me impressionou. Mais impressionante a atitude ou falta uhum, de toda a uhum, equipe que me pareceu perdida. uhum. Então a gente ainda vê também essa questão de como o profissional ele lida, né, com essa Sim. situação. É, porque essa lida constante com. Constante não, mas assim, essa lida com o sofrimento, com o adoecimento, com a própria finitude, ela vai trazer efeitos, né? E esses efeitos podem ser tanto no sentido de, eu vou conseguir ter reflexões sobre a minha vida, sobre como eu me coloco na minha vida, o que que é importante, o que que não é. Você vai ter uma Uhum. posição existencial diferente, você vai passar a ver as coisas de um outro prisma. Ou você pode ter reações emocionais que são reações que tentam proteger a gente de lidar com esse sofrimento tão cru e tão direto, né? Que é isso. Uhum. As pessoas às vezes entram em o que a gente chama de negação, tipo, não está acontecendo nada. Ou então entra num modo muito automático e é isso. Você tem uma pessoa morrendo ali, uma equipe em volta da pessoa, mas ninguém se dá o trabalho se dá o trabalho de estar diante de fato desse fato de que a pessoa está morrendo, porque naquele momento talvez as pessoas não consigam lidar diretamente com isso, né? Porque é uma Uhum. situação que não é tão simples assim, né?
Então, assim, você Exatamente. tem A gente essas tem. tentativas de proteção que a nossa. A gente vai criando ao longo do tempo, a nossa mente também cria algumas, que são. Elas não necessariamente são boas ou são ruins, mas elas existem e têm uma certa função de proteção, só que algumas são mais funcionais que outras. Então, assim, a negação pode ser disfuncional, porque você pode estar diante de uma situação que, obviamente, a pessoa está morrendo, e você, não, mas amanhã ela vai acordar diferente. Né? E isso vale tanto Uhum. para um familiar como para um profissional. Uma reação de revolta, do tipo, ficar muito, muito agressivo com aquilo tudo, de achar que aquilo tudo é muito injusto e não conseguir mais lidar com esse tipo de situação. Ou um sentimento de culpa que pode ser adoecedor, do tipo, ai meu Deus, eu podia ter feito tão mais para aquela pessoa e eu não consegui fazer, e agora? Né? Então, assim, você tem várias formas de lidar com essas perdas que vão sendo desenvolvidas ao longo do tempo que você vai trabalhando e com o seu trabalho e com você mesmo em terapia ou com você mesmo em autorreflexão, que são formas de Uhum. lidar com esse sofrimento e que passam muito por isso que você falou, da dificuldade que a gente tem enquanto sociedade de lidar com a finitude, com o sofrimento, porque o sofrimento também é um problema. A gente está numa sociedade Uhum. atualmente que o sofrimento não pode nem ser visto, né? Então você joga todo mundo que está com dor para o hospital e deixa lá, não quero nem saber, deixa para lá. E todo esse sentimento que vai se perdendo, porque as pessoas vão ficando cada vez mais sem suporte para lidar com isso, né? Porque você tem pessoas que, esses profissionais, eles estão lidando com um sofrimento que eles não têm muito com quem dividir, sabe? Isso é um A grande gente, problema. a gente entra nos dois extremos, né? De Uhum, como o profissional ele lida com a questão do sofrimento ou qualquer outro tipo de sentimento que ver a pessoa no processo de finitude traz para ele. A gente tem o limite da fadiga de compaixão, uhum, né? De você se uhum, envolver tanto, a ponto daquilo, de ver o sofrimento do outro te impactar. Você absorve esse sofrimento, vamos dizer uhum, assim. E o outro extremo é você silenciar a coisa, né? uhum. Você ignora, aquilo não está acontecendo, não existe, e você vai atuando no automático. Então a gente tem esses dois extremos. E, e é muito difícil encontrar o equilíbrio dessa balança, né? Do quanto você pode se envolver, que é natural, é normal, a gente é pessoa, a gente é profissional, a gente tem que se envolver com o Uhum. paciente, a gente tem que ter a relação terapêutica com ele, porque senão a coisa não acontece. Sim, E a gente tem um outro extremo de não deixar esse envolvimento nos impactar, mas também não deixar daquilo ser indiferente para gente. Então, uhum, é uma questão muito complexa, né? E às vezes encontrar esse equilíbrio, encontrar essa balança é difícil. E sim. como você falou, sem o suporte, às vezes fica mais difícil ainda. Sim, e essa falta de suporte na oncologia, ela aparece muito e aparece nesse ponto, assim, de que você fica silenciado no seu sofrimento, porque você não tem com quem dividir, ou então você Uhum, até tem com quem dividir, mas as pessoas não são tão acolhedoras assim, porque a gente também tem algumas ideias do que um profissional tem que ser, ou de como ele tem que agir, que são desfavoráveis para isso, tipo, quem imagina que um profissional de saúde não pode chorar nunca, que ele tem que ser forte o tempo todo, que ele não pode se envolver de jeito nenhum, é o paciente lá, eu aqui, é uma coisa muito separada, né? E uhum, aí, se você tem colegas de trabalho ou pessoas próximas a você que têm essa visão, você não consegue chegar para alguém e falar, poxa, eu fiquei tão triste porque fulano de tal faleceu ontem. Ou então, nossa, estou. Às vezes, para também situações de até de coisas boas, né? Tipo, estou muito feliz porque fulano teve alta depois de, sei lá, 3 meses internado, sabe? Essa uhum, falta de um espaço de diálogo que você possa, de forma honesta, expor seus sentimentos em relação aos pacientes, sejam eles de tristeza ou de alegria, ou espaços mesmo de diálogo, né? Essa falta gera um isolamento e um silenciamento muito grande dessa dor, e aí vai levar a esses quadros, assim mesmo, de depressão, de ansiedade, a questão do burnout e da compaixão que você falou. Também tem umas outras coisas que eu não sei, que eu li no texto da Liana e eu fiquei pensando o quanto isso é muito real e eu não sei o quanto a gente fala sobre isso, que é
o quanto o nosso tempo fora do trabalho é contaminado pelo trabalho, né? De você sair do Real, trabalho, nossa, agora eu fiquei aqui. Isso é você muito sai real. fisicamente do trabalho só, porque seu trabalho está na sua Exatamente. cabeça o tempo todo. Ou é porque você atendeu fulaninho, e aí aquele caso eu tenho que estudar tal e tal coisa, porque tem coisas ali que eu não dou, que eu acho que eu não, que eu preciso estudar mais. Ou Uhum, então é porque é uma situação muito angustiante e você fica com aquele sentimento na sua cabeça. Ou às vezes é até uma coisa boa, mas que você não consegue se desligar daquilo, né? O quanto às vezes é difícil criar esse desligamento do trabalho também, né? Porque eu vi uma colega botar isso esses dias e eu pensei, é bem assim, a gente devia ter esse limite, né? O seu celular, você não deixa ele ficar com a carga 0%. Por que que você fica? Que é isso, exatamente. a gente não se permite, às vezes, pausar um pouco isso, sabe? De ter um momento de casa ser um momento de casa, né? Não que você vai ficar 100% sem pensar no trabalho, porque também não dá. A gente tem telefone, a gente tem várias formas de contato que estão lá chamando a gente. Uhum, Mas assim, de poder conseguir colocar esses limites também para nossa própria proteção, né? Do tipo, depois de certo horário eu não vou ler as mensagens do grupo do trabalho, porque se alguém me avisar que um paciente faleceu, sei lá, meia-noite, o que que eu vou fazer com essa informação? Eu não vou lá no hospital. Eu não estou de plantão. Amanhã de manhã eu vou resolver. Se eu só vou resolver amanhã de manhã, ou daqui a ou em outro plantão, ou eu não vou ter o que fazer, eu não preciso saber agora, eu posso saber disso depois, né? uhum. De poder criar também São estratégias, né? essa noção de que tem coisas que a gente pode esperar e que precisa ter um tempo de qualidade fora do trabalho, né? Que o trabalho pode esperar até o dia seguinte. Se você não está Exatamente. de plantão, você pode esperar. Eu coloco muito essa minha culpa porque eu Uhum. sou assim. Não, eu É, também sou. eu saio do trabalho, mas eu fico pensando no fulaninho Uhum, que tava assim, tava assado. Será como é que ele tá? Será que melhorou do enjoo? Será que uhum, conseguiu falar com a mãe? E a uhum. gente fica assim, e é automático, né? A gente É. não para pensar que, não, eu saí do trabalho, depois eu vejo isso, depois eu penso Uhum, nisso. Então é muito no automático a gente revisitar os nossos pacientes na nossa cabeça. uhum. Então, Você sempre é lembra isso de uma mesmo. pergunta que você devia ter feito que Exatamente. você não fez, de, mas tinha que ter contado tal coisa para tal pessoa, mas eu podia ter falado com o assistente social, mas eu podia ter falado com o enfermeiro. Vai sempre aparecer uma tarefa que você podia ter feito, alguma coisa que você podia ter ajudado o paciente que você não conseguiu fazer naquela hora, e isso é normal. Só que é isso, né? O Exatamente. quanto esses pensamentos são intrusivos. São pensamentos espontâneos ou são pensamentos que a gente não controla, né? Isso também é uma coisa importante de se pensar, né? E nesses casos em que a gente lida diretamente com o luto, esse tipo de pensamento costuma acontecer até pela situação da perda, né? E assim, o luto não necessariamente é o luto pelo óbito, mas às vezes o luto é o luto de um paciente que você acompanhou, sei lá, 6 meses, e aí ele vai ser transferido para outra unidade, para outro hospital, e você nunca mais vai ter notícia daquela pessoa. É quase uma Uhum. morte também, mas assim, não chega a ser uma morte concretamente, né? O quanto a gente tem essas reações de luto que às vezes a gente nem reconhece, justamente porque a gente não se permite sofrer nada, né? Uhum. Que é o que acaba acontecendo. Se você é silenciado pelas pessoas ao seu redor, sejam seus colegas de trabalho ou seus familiares, porque você também não vai poder ficar falando tudo que acontece em casa, né? Mas, tipo, você se Uhum. sente silenciado por isso, você acaba se sentindo isolado, a tendência é você não demonstrar isso a ninguém em momento nenhum, e aí chega uma hora que nem você mais percebe. Tá acontecendo Mas, tanto no automático que você nem uhum, dá conta. mas as coisas voltam, né? Uhum. Nada se perde na nossa vida, né? Então, assim, esses sentimentos que a gente não dá um lugar para eles, ou essas coisas que a gente não consegue pôr em palavras, elas aparecem em algum lugar. Ou elas vêm como sintoma, ou elas vêm como uma doença, ou elas vêm como reações que às vezes a gente não entende porque a gente tem. Tipo, Uhum. você tá muito aborrecido com uma coisa e você para pra pensar, nossa, mas eu tô aborrecido com isso? Sério? Esse é o motivo? Não. E aí E você isso vai também fazendo impacta nas pessoas. retrospectiva. Isso também impacta nas pessoas que convivem com a gente, porque são as pessoas mais Sim, próximas. sim, são as pessoas que Então, vão lidar com a gente. sofre o marido, sofre a mãe, sofre o pai, sofre os filhos, porque Uhum, às vezes a gente não consegue lidar com esses sentimentos e uhum, isso transborda em outras reações que impactam na nossa família.
né? Sim, Então, aí o trabalho influenciando dentro da sua casa também. sim. Que aí Contaminação total do tempo. Total. pronto. Aí você só Total. vive oncologia, você só vive Sim, seu trabalho, entendeu? Mesmo dentro de casa. Então sim. é algo para a gente pensar, algo para a gente refletir. Essa discussão é muito importante. Eu acho importante a gente ter Uhum, essa sim. reflexão, porque a gente não reflete sobre a nossa vida, a gente não reflete Uhum, sobre o nosso trabalho, a gente não faz isso fora quem faz terapia e faz isso dentro daquele espaço. Né? sim. Então, naturalmente, a gente não tem esse hábito de refletir sobre a Uhum, nosso posicionamento, nossa vida, sobre nós, sim, sobre quem sim. nós somos, sobre como a gente age frente a algumas coisas. E isso é importante, tanto para o Sim, autoconhecimento, quanto é, como esse autoconhecimento vai impactar também na forma de você fazer o cuidado. sim. Então, gente, reflitam, façam terapia, é maravilhoso Eu e sou é suspeita pra falar. necessário. A Vênus está falando aqui, aquela do caso que morreu Aham. a paciente. Que ela Ela falou acompanhou o óbito. isso. Foi Uhum. durante a hora da Saber. visita, inesperado, Uhum. fugiu totalmente do controle, num lugar que teoricamente é preparado para lidar com isso melhor do que os outros. Mas aí, Vênus, a gente também às vezes não está preparado o tempo todo, né, para lidar com as coisas. Às É. vezes a gente coloca uma ilusão de que no local onde deveria ser preparado e todo mundo funcionar como uma orquestra, tudo bonitinho, Uhum. como a gente falou, são pessoas cuidando de pessoas. A gente tem como treinar e preparar para Uhum. lidar melhor com essa situação. Mas tem vezes que não dá. Tem vezes que o sentimento explode e você não consegue manejar aquilo. Então, a Uhum. gente também é um ponto que eu acho muito importante que a gente não julgar o profissional, não culpabilizar o profissional, porque às vezes esse profissional também precisa de um acolhimento, essa Uhum. equipe também precisa de um acolhimento, precisa ser vista, e precisa ser amparada. E precisa desse espaço, como a Jaque falou, de poder externalizar tudo aquilo que está acontecendo. Né? Então, E isso que você outro falou ponto. do não julgar é muito importante, porque é isso, assim, não necessariamente as pessoas, você está lidando com pessoas, então não necessariamente uma atitude é tomada como de propósito, ou então as pessoas não necessariamente estão agindo porque elas estão de sacanagem, assim, sabe? Muitas vezes é uma coisa do momento que não dá conta, né? E é isso, a oncologia coloca a gente, quantas vezes coloca a gente em situações que fogem totalmente do que a gente está esperando, Uhum, né? E é isso, você tem que ter uma coisa que você só desenvolve com o tempo, e eu nem sei dizer quanto tempo você precisa para desenvolver isso, porque eu acho que a gente desenvolve o tempo todo, que é uma sagacidade de poder conseguir tomar decisões rápidas na hora certa e que seja o menos danoso possível no ambiente. Isso, assim, é, é um negócio que você não ensina para as pessoas. Que você vai aprendendo com o que você vai vivendo e vai errando muito para conseguir aprender isso, sabe? E assim, a nossa esperança é que essa coisa de que o que você errou hoje, amanhã você melhore e vai acrescentando, acrescentando, acrescentando ao ponto de você conseguir errar o mínimo possível, existe, mas assim, a gente não tem garantias, e aí estão os nossos limites profissionais mesmo, de quanto a gente vai conseguir fazer tudo 100% certo, né? uhum, Porque nós somos humanos, nós somos falíveis, nós estamos diante de vários cenários simultâneos quando a gente trabalha no hospital. Às vezes você é o único profissional daquela área, naquele setor inteiro, tipo um psicólogo no andar inteiro. Aí morre dois pacientes ao mesmo tempo. Quem que eu vou acolher? uhum. E não é Sabe? uma situação incomum de acontecer. Exatamente. Então, assim, você tem situações onde às vezes você está limitado por várias coisas, questões institucionais, porque você tem várias atividades para fazer em simultâneo num hospital, às vezes, né? E é isso, você tem que, às vezes, você tem que literalmente escolher o que, que você vai fazer, e não é fácil de decidir, e na hora, às vezes, fica parecendo que você fez uma escolha horrorosa, né? Uhum. É muito E a Renata. difícil a Uhum. gente ter uma visão assim
a gente não pode ver as pessoas como certas ou erradas em todos os contextos, assim, porque é muito difícil você conseguir avaliar o quanto a pessoa fez o que ela conseguia fazer daquilo que ela pôde fazer naquela hora, né? Existe negligência, claro, mas assim, às vezes as pessoas Uhum, têm limites muito concretos que não permitem que elas consigam avançar para além do que elas conseguiram fazer. exatamente. A Renata está falando aqui, comunicar o falecimento também é muito difícil. É o caso da comunicação de notícias difíceis, né? Do Uhum, quanto a gente não é preparado ao longo da graduação, da faculdade. A gente não é preparado para isso. A gente é profissional de saúde, uma hora a gente vai lidar com o processo de comunicar coisas difíceis. E uhum. não é só morte, Sim, é mudança de um tratamento, é uma impossibilidade de alta, né? Que e teria às alta, mas foi vezes, suspensa. e às vezes E coisas que a gente acha que são boas. Eu lembro de alguns exatamente. casos, mais de uma vez até, pacientes diferentes, que o médico foi dar a notícia da alta e a pessoa entrou em desespero, porque a pessoa não se sentia preparada para alta. E ela achou que era um absurdo darem alta se ela não sabia como ela ia fazer com a colostomia, se ela não sabia isso, se ela não sabia aquilo. Uhum, A pessoa queria todo um suporte que ela achava que não estava sendo dado. Ela sentiu que quando deram alta, meio que estavam mandando ela embora. Né? uhum, Então, assim, o quanto a comunicação de notícias difíceis passa pelo entendimento de cada um do que é difícil. Porque às vezes o que é difícil para mim não é difícil para você. Né? uhum. E isso também é um outro problema, porque imagina, né? Você acha que está dando uma boa notícia para a pessoa e você não está dando. Né? É como você recebe isso, né? Caramba, eu fui lá na Sim. maior boa vontade, é uma notícia maravilhosa, por que que ela teve essa reação, sei que lá. Então, isso também impacta a gente, né? E às vezes o momento também. Eu já tive paciente que passou pela mesma cirurgia duas vezes e na primeira vez a pessoa achou que era o final do mundo e na segunda foi, ah, vou ter que operar de novo, tá bom. Por quê? Porque a pessoa já tinha entendido na cabeça dela, ela achou que ela tinha entendido o que era cirurgia e aí ela não se assustava mais, né? Uhum, Mas o quanto essas notícias, quando a gente se comunica, elas precisam ser pensadas do ponto de vista dessa relação com o outro, do quanto o outro está entendendo do que eu estou dizendo, do quanto o outro está sendo afetado pelo que eu estou dizendo, porque também chega um ponto em que se você fala muitas coisas, as pessoas além de não acompanharem, porque os raciocínios vão se embolando, dependendo uhum, do grau da notícia que você dá, a pessoa meio que apaga, ela não consegue mais te escutar. E aí você pode explicar com os melhores detalhes do universo e ela não vai te ouvir, porque ela não consegue uhum. mais absorver nada. Né? O quanto às vezes a gente tem que comunicar a mesma coisa várias e várias vezes. Né? Isso é muito real. Isso é muito real na nossa realidade de enfermeiro, Uhum, é, enquanto orientações de saúde, o que a uhum, gente dá. Às vezes a pessoa acabou de receber o diagnóstico, acabou de estar naquele momento de caramba, eu tô com câncer, o que, que vai acontecer da minha vida? E a gente está lá falando isso, falando aquilo. Não, uhum, que você tem que fazer assim, tem que fazer assado. Não dá o tempo da pessoa assimilar. E às vezes ela faz a coisa errada novamente, justamente porque ela não teve esse preparo psicológico emocional de receber aquela informação naquele momento, uhum. né? É, Então também e aquela nuance de sim, são coisas muito muito complicadas que a gente tem sim, que a gente tem que manejar o tempo todo. manejar o tempo todo. E é isso, né? Você não pode deixar de dar a sua orientação de enfermagem assim que você recebe aquele paciente naquele momento, porque você não sabe Aham, quando é que você vai ver de novo, porque às vezes você está no exatamente. ambulatório, que as pessoas rodam com uma certa frequência, e aí você fica pensando, tá, eu tô falando para ele, mas será que ele tá entendendo? Ele tá ouvindo? E aí daqui a 2 semanas ele volta e fala, não, mas ninguém me falou que era para fazer isso. Nunca ninguém me falou. E aí ele passou por 3 ou 4 pessoas que falaram a mesma coisa, mas ele não consegue se lembrar. Porque é isso, Uhum, diante de uma situação de impacto, e aí não é só na oncologia, na vida no geral, a gente perde muito da nossa capacidade de concentração e, consequentemente, de memorizar o que foi dito. Assim, uhum, você não consegue lembrar depois mesmo. Quantas vezes a gente uhum, passa por situações que depois você fica pensando, cara, como é que. O que aconteceu mesmo? Que eu não me lembro. Eu só lembro que aquilo ali foi muito ruim, mas eu não lembro o que foi dito, o que aconteceu. Né? E para o paciente uhum, oncológico, às vezes são várias dessas situações em sequência. Tipo, recebeu o diagnóstico, descobriu que tem que operar, descobriu que a cirurgia é não sei em quanto tempo, e aí tem que fazer XYZ antes da cirurgia, e aí não sei. Então, assim, você dá uma chuva de sequências na pessoa e a pessoa fica sem chão,
olhando pra você com cara de, tá, tô entendendo. E aí você Ela pergunta e a só balança a pessoa, cabeça. e aí, aí você pergunta, tá, e o que que você entendeu? E aí a pessoa fica te olhando com cara, entendi sim. Você vê que ela Aí eu, não aí eu lembra de falo, nada. repete pra mim o que você tem que Hum, fazer. Aí a pessoa não sabe repetir. A gente e dá aí você novamente a fala orientação de e o nosso novo. papel é esse. Exatamente. E aí, do mesmo jeito que a gente não julga os colegas, a gente tenta não julgar os pacientes, porque Aham. é muito difícil e a gente tem que ter muita paciência mesmo. Porque às vezes a gente vai dizer a mesma coisa muitas vezes para a Uhum. mesma pessoa. Só falando aqui com a Vênus, que ela falou, foi apenas Uhum, uma reflexão inevitável, longe de mim julgar. uhum. A gente não tá falando que você julgou, Vênus, foi só um Não, gancho na sua a fala gente pra gente aproveitou a abordar oportunidade. esse assunto, isso aí. A gente não É, tá julgando você de porque. maneira nenhuma. A Renata aqui tá falando, passei isso do julgamento de um acompanhante já há pouco tempo, sensação péssima. Uhum, Então a gente vê que isso impacta também de uma forma é. negativa. Sim, e às vezes a gente tem que lidar com pessoas em geral, né? Então, assim, nem todo mundo, tanto paciente quanto familiar, vai ser uma pessoa amigável, vai ser uma pessoa que vai te tratar bem. Uma das reações possíveis, inclusive, é agressividade, Uhum, frustração, raiva. As pessoas às vezes uhum, vão te tratar mal, e não é porque elas estão com raiva de você, ou querem, sei lá, elas vão externalizar em você, para você, uma coisa que elas estão sentindo pela situação, né? E o quanto também a gente precisa nesse relacionamento saber separar isso, né? Do que a pessoa está dizendo, o que quer dizer sobre a situação, do que ela está falando diretamente para mim enquanto pessoa. Porque na maior parte das vezes, a externalização de raiva, de revolta, de frustração, pode ser agressiva, é voltada para uma coisa abstrata que, infelizmente, você é o portador daquilo. Então, tipo, se você estava na hora da. Se você foi o médico que deu a má notícia, você vai ser o pior médico do mundo. Que a culpa é sua. Sabe? Você uhum. podia ter dito várias coisas, mas aí você disse isso aqui errado, a culpa é sua. A pessoa não vai ficar com raiva do câncer, que é uma coisa que ela às vezes nem vê. Ela vai ficar com raiva do médico que falou para ela que ela tem câncer. E aí isso Exatamente. vale para todos nós, assim. A gente vai lidar com muito paciente que é dito difícil. Porque é isso, a pessoa não está num momento bom e as pessoas já têm as histórias das vidas delas, já têm as questões das vidas delas e como elas lidam com as coisas. Às vezes as pessoas lidam muito mal com o sofrimento, muito mal com a doença. E a gente vai ter que lidar com isso na hora que for tratar, né? E como é que Uhum, o nosso cuidado vai ser oferecido mesmo para essas pessoas que às vezes se recusam a aceitar um tratamento, porque elas acham que aquilo é um absurdo, elas não vão fazer, né? uhum. Você vai falar, É. ah, então tá, você não quer fazer, não faz, tchau. É isso? Não dá pra ser assim, né? Pois é. Mas tem pessoas que são agressivas e vão te colocar em situações que você fica pensando, caramba, não precisava disso, Exatamente. né? A gente já tá indo para 53 minutos de Eita. live. Passou assim, voando. É, Uma hora. pois é. A Esse conversa tá papo a boa, gente né? rende muito, rende É. muito. Então, eu queria que só que você falasse um pouquinho das estratégias para Sim, a sim, gente saber lidar com essa questão sim. do sentimento relacionado à oncologia. Toda Eu essa coisa que a pensei gente falou até agora. em dois grupos de estratégias, digamos assim. As estratégias de nível pessoal, assim, né? Que é Uhum, você mesmo tentar ter algum tipo de cuidado, né? De autocuidado. A questão da autorreflexão que você falou também é interessante. O tratamento psicológico ou psiquiátrico, se você identificar que não está dando conta mais sozinho, né? De você poder contar com apoio social aí, tanto dos seus amigos, como colegas de trabalho, seus familiares, dentro de um limite, é claro, né? Você não vai dividir exatamente o que acontece, mas de você poder dizer pelo menos, ah, hoje o dia foi difícil, queria uma massagem quando você chega em casa, sabe? Às vezes é isso que faz diferença. Não é você contar o que aconteceu, que foi super traumático e dramático, né? Ou então contar uma coisa maravilhosa, mas é você poder dizer, ah, hoje eu tive um dia bom, estou feliz. Ou então hoje eu tive um dia muito ruim, queria muito uma massagem, um copo de chá, um suco, sei lá. Uma coisa assim, diferente. Eu queria uma coisa diferente, né? De buscar ter atividades que deem satisfação e prazer, né? Tipo, fazer uma atividade física, uma atividade artística, uhum, dança, lazer em geral. As práticas integrativas também são interessantes, né? Meditação, acupuntura, essas coisas assim, né? E claro, isso vai variar de acordo com o que cada um consegue fazer e o que acha importante para si mesmo, né? Algumas pessoas vão recorrer à espiritualidade, cada uma vai
atrás do que consegue achar mais satisfatório. Do Uhum. ponto de vista institucional, eu acho também que a gente tem que ter alguns recursos na instituição, porque o profissional está na instituição e a instituição, de certa forma, é responsável por aquilo que ela oferece aos pacientes. Então, assim, você pode oferecer para que esse trabalho seja melhor espaços onde as pessoas consigam trocar e ter essa reflexão do que acontece, né? O grupo de reflexão é, É um um, exemplo é uma disso. ferramenta, assim, surreal, que deveria ser institucionalizada em todos os lugares, porque faz Só muita para diferença. Só para explicar para o pessoal, o grupo de reflexão é um grupo desenvolvido no INCA, né, com Uhum, a Liana, que foi citada aqui uhum, pela Jaque. Liana é psicóloga do trabalho, e esse grupo é uhum, voltado para os residentes uhum. multiprofissionais. Ela chegou a fazer Então, alguns cursos profissionais algum curso também. profissionais, É, mas eu não sei como é que não se sei como anda agora, continuou, se continuou, mas assim, mas na a ideia. residência a gente tem esse grupo de reflexão, a gente tem esse suporte, que é maravilhoso porque somos profissionais recém-chegados, né? A gente não tem muito contato, né, com essa coisa toda. E é um espaço importante, né, Sim. de fala, de reflexão e de pensar sobre o fazer oncologia. E de também poder oferecer a esses profissionais algum tipo de suporte emocional, não necessariamente um atendimento psicológico, mas algum tipo de atividade que seja nessa linha, né? Uhum, E de pensar também em talvez colocar alguma dessas práticas integrativas dentro do espaço, não sei qual que seria possível, mas assim, às vezes uns 5 minutos de meditação é suficiente para dar uma desanuviada na cabeça das pessoas, isso faz diferença dependendo do momento. E também uhum, algumas atividades que são mais informais, mas que também fazem muita diferença, né? Que é você ter um espaço onde as pessoas possam, sei lá, tomar um café. E aí elas conversam uns 5 minutos no meio do plantão e de repente cada um vai para um canto e vida que segue normal, sabe? E você uhum. também ter esses lugares assim, né? Não necessariamente criar um espaço, uma sala, mas assim, de você ter pelo menos um cantinho onde as pessoas consigam se sentir à vontade para conversar, deixar aquele sentimento passar ali e Uhum. depois seguir em frente, né? E o mais importante, condições de trabalho dignas e valorização do trabalho, que faz muita diferença. É o E aí a fundamental. valorização, pois é, e a valorização não só vinda de cima, mas entre os nossos colegas. E aí a gente pode estender a valorização para todas as instituições, todas as relações ali dentro, né? Uhum. E uma coisa que eu acho também importante para finalizar é que a gente, quando fala em saúde mental, a gente ainda acaba caindo muito na questão do adoecimento, né? Eu escrevendo isso, eu percebi que até para mim ainda cai muito no adoecimento, porque o adoecimento é o que salta aos olhos. Mas quando a gente Uhum. fala de trabalho, e a oncologia é um campo muito potente nesse ponto, por que as pessoas continuam trabalhando se é tão ruim? Né? E é pensar Exatamente. que o trabalho tem uma dimensão, sim, de satisfação, tem um prazer, tem uma coisa que dá sentido àquilo que você faz, que te dá uma satisfação pessoal, profissional, que faz com que você queira ir todo dia lá, mesmo sabendo que você tem pessoas com câncer e que eventualmente alguém vai morrer. Você continua querendo ir, né? E o quanto a gente se sente bem quando a gente consegue criar uma coisa, ou desenvolver um trabalho, ou desenvolver um cuidado a uma pessoa e a gente vê que aquilo ali fez alguma coisa de bom para aquela pessoa, né? Essa Uhum. capacidade criativa do trabalho é uma coisa que é super protetora da nossa saúde mental, que é o que faz a gente aguentar, às vezes, trabalhar 30 anos de oncologia, né? Porque a gente vê potência naquilo que a gente faz. A gente É o acredita que que dá aquilo ali. sentido, né? É o que a Exatamente. gente vê resultados. Aí a gente se sente parte daquilo e É caramba, eu fiz coisa boa, eu tô ajudando as pessoas. isso. Então, Né? Você acredita naquilo que você está fazendo e você vê a vida naquilo que você está fazendo, né? Porque, infelizmente, apesar a visão do câncer é muito negativa. E aí, quando você consegue ver o quanto de vida existem naquelas pessoas ali, que elas estão uhum, doentes, mas elas são pessoas independentes disso, e elas querem continuar a vida delas, e a gente vai ajudar elas a continuarem. E a ideia é essa. a ideia Então, é essa. assim, a A ideia é ideia, essa. gente, de trabalhar com oncologia, seja você enfermeiro, psicólogo, fisioterapeuta, nutricionista, é você conseguir dar suporte para aquela pessoa continuar vivendo a vida dela, Exatamente. seja qual for a situação que a vida dela se apresente nesse momento. E a gente vê o Já quanto que as pessoas eu são vou precisar. criativas também, né? Exatamente. São 59 minutos de Ah, live, sim. em 30 segundos ela vai terminar.
Sim. Foi um ótimo papo, uma Foi ótima muito bom. conversa. Eu queria te Obrigada pelo agradecer convite. muito por ter aceitado esse convite. Foi muito bom trocar com você. Fala seu arroba para as pessoas te seguirem. Piscina Oncologia. Sigam a Jaque. A gente fala sobre oncologia. Eu sou Taina Clarissa, enfermeira. enf.tainaclarissa. Me sigam também. Obrigada por todos que passaram por aqui e continuam